Audiolivros Poderosos apresenta De Confúcio, Os Analectos, Livro 2. 1. O mestre disse: o governo pela virtude pode ser comparado à estrela polar, que comanda a homenagem da multidão de estrelas sem sair do lugar. 2. O mestre disse: as odes são 300 em número. Podem ser resumidas a uma frase: não se desvie do caminho. 3. O mestre disse: guie-o por meio de éditos, mantenha-o na linha com punições, e o povo se manterá longe de problemas, mas não será capaz de sentir vergonha. Guie-o pela virtude, mantenha-o na linha com os ritos, e o povo, além de ser capaz de sentir vergonha, reformará a si mesmo. 4. O mestre disse: aos 15 anos dediquei-me de coração a aprender. Aos 30, tomei uma posição. Aos 40, livrei-me das dúvidas. Aos 50, entendi o decreto do céu. Aos 60, meus ouvidos foram sintonizados. Aos 70, segui o meu coração, sem passar dos limites. 5. Men-yi Tzu perguntou sobre piedade filial. O mestre respondeu: nunca deixe de obedecer. Fan Shi estava conduzindo. O mestre contou-lhe sobre a audiência. Meng Sun me perguntou sobre piedade filial. Eu respondi: nunca deixe de obedecer. Fan Shi perguntou: o que isso significa? O mestre disse: quando seus pais estão vivos, obedeça aos ritos ao servi-los. Quando eles morrerem, obedeça aos ritos ao enterrá-los. Obedeça aos ritos ao sacrificar-se por eles. 6. Men Wu-po perguntou sobre piedade filial. O mestre disse: não dê ao seu pai e à sua mãe nenhuma outra causa de preocupação além da doença. 7. Tzu Yu perguntou sobre piedade filial. O mestre disse: hoje em dia, ser filial não quer dizer mais do que ser capaz de prover seus pais com comida. Até mesmo cães e cavalos são de algum modo alimentados. Se um homem não mostra reverência, qual é a diferença? 8. Tzu Xia perguntou sobre piedade filial. O mestre disse: o que é difícil é a atitude das pessoas. Quanto aos jovens tomarem para si o fardo quando há trabalho a ser feito, ou deixarem os velhos aproveitarem o vinho e a comida quando há, isso dificilmente merece ser chamado de filial. 9. O mestre perguntou: posso falar com o Yu o dia inteiro sem que ele discorde de mim sobre qualquer coisa? Poderia parecer que ele é estúpido. Entretanto, quando examino melhor o que ele faz privadamente depois que saiu da minha presença, descubro que de fato joga alguma luz sobre o que eu disse. Rui não é estúpido, afinal das contas. 10. O mestre disse: veja os meios que um homem emprega, observe o caminho que ele toma e examine a circunstância em que ele se sente confortável. Como poderia o verdadeiro caráter de um homem esconder-se? Como poderia o verdadeiro caráter de um homem esconder-se? 11. O mestre disse: merece ser um professor o homem que descobre o novo ao refrescar na sua mente aquilo que ele já conhece. 12. O mestre disse:
O cavalheiro não é um pote. 13. Tzukung perguntou sobre como é o verdadeiro cavalheiro. O mestre disse: ele coloca suas palavras em ação, e só então permite que as palavras sigam-lhe a ação. 14. O mestre disse: o cavalheiro associa-se com pessoas, mas não entra em clubes. O pequeno homem entra em clubes, mas não se associa com ninguém. 15. O mestre disse: se um homem aprende com os outros, mas não pensa, ele ficará confuso. Se, por outro lado, um homem pensa, mas não aprende com os outros, ele estará em perigo. 16. O mestre disse: atacar uma questão pelo lado errado nada mais pode senão causar danos. 17. O mestre disse: Yu, vou lhe contar o que há para saber. Dizer que você sabe quando você sabe e dizer que você não sabe quando não sabe, isso é conhecimento. 18. Zhu Shang estudava com o objetivo de seguir uma carreira oficial. O mestre disse: use seus ouvidos amplamente, mas deixe de fora o que é duvidoso. Repita o resto com cuidado e você cometerá poucos erros. Use seus olhos amplamente e deixe de fora o que é perigoso. Coloque o resto em prática com cautela e você terá poucos arrependimentos. Quando ao falar você cometer poucos enganos e ao agir tiver poucos arrependimentos, uma carreira oficial decorrerá com certeza. 19. O Duque Ai perguntou: o que devo fazer para que o povo me admire? Confúcio respondeu: promova os homens corretos e coloque-os acima dos desonestos, e o povo irá admirá-lo. Promova os homens desonestos e coloque-os acima dos homens corretos, e o povo não irá admirá-lo. 20. Shikan perguntou: como se pode inculcar no povo a virtude da reverência, de dar o melhor de si e com entusiasmo? O mestre disse: governe-o com dignidade e o povo será reverente. Trate-o com bondade e o povo dará o melhor de si. Promova os homens bons e eduque os mais atrasados, e o povo ficará tomado de entusiasmo. 21. Alguém disse para Confúcio: por que o senhor não faz parte do governo? O mestre disse: o livro da história diz: um homem pode exercer influência no governo simplesmente sendo um bom filho e amistoso com seus irmãos. Ao agir dessa forma, um homem estará de fato fazendo parte do governo. Como ousam perguntar sobre ele fazer ativamente parte do governo? 22. O mestre disse: não entendo como pode ser aceitável um homem que é desleal com suas palavras. Se falta um prego na canga de uma grande carruagem, ou nos arreios de uma pequena carruagem, como pode-se esperar que o carro vá em frente? 23. Zhu Shang perguntou: pode-se prever como será o futuro daqui a 10 gerações? O mestre disse: os Yin basearam-se nos ritos de Ixia. Pode-se saber o que foi acrescentado e o que foi omitido. Os Shou basearam-se nos ritos de Yin. Pode-se saber o que foi acrescentado e o que foi omitido. Se houver sucessores ao Shou, pode-se saber como serão até mesmo daqui a 100 gerações. 24. O mestre disse: oferecer sacrifício ao espírito de um ancestral que não é nosso é bajulação.
Não fazer o que é certo demonstra falta de coragem. Você está ouvindo de Confúcio, Os Analectos.